Graça e paz, meu nome é Alex Paulo e você está no canal Ensine Palestra. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O objetivo dele é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui nós vamos fazer hoje o comentário da revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A lição de hoje é a lição número 4. Estamos tratando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista da revista é o pastor José Gonçalves. Nós vamos falar hoje da lição número 4, o drama de Jó. Nós queremos, com muita alegria, fazer as nossas honras iniciais a você que está chegando no nosso canal, deixar o convite para você já se inscrever, para você ativar o sininho e assim você terá as notificações dos vídeos assim que eles forem postados. Você que já está conosco, você que já nos acompanha a cada semana, o nosso muito obrigado. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de nós e vamos então à nossa lição da semana. Chegamos então à lição número 4, o drama de Jó. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 13 ao 22. Depois, no mesmo livro, uma segunda leitura, Jó, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Nosso tópico inicial. Tópico 1. Tragédia de natureza econômica. Nós temos aqui 4 subtópicos elencados. Primeiro, o sucesso na esfera comercial. Segundo, o sucesso na esfera do campo. Terceiro, o ataque do diabo na esfera comercial. E o quarto, o ataque do diabo na esfera do campo. O drama de Jó é a lição desta semana. Nós queremos convidar você para fazer leitura da lição de hoje, para fazer a leitura do texto bíblico que está em Jó capítulo 1, versículos 14 ao 19. Nós vamos ler alguns trechos com você aqui e vamos contextualizar esses trechos que nós estamos lendo para que a gente tenha um pano de fundo sobre os assuntos que estarão sendo estudados nesta lição. Dentro da leitura bíblica em classe, cujo texto nós já informamos para você, nós vamos fazer a leitura de alguns trechos e dar um pano de fundo para a lição de hoje. Vamos lá então? Começamos. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. As jumentas eram utilizadas para o transporte doméstico e também para o transporte de pessoas. Jó também tinha muitos camelos que eram utilizados para o transporte de pessoas. O meio de locomoção da época, daquela sociedade em que Jó vivia, era justamente sobre o lombo dos camelos e muitas vezes sobre o lombo das jumentas. Então, muitos historiadores chegam à conclusão que Jó ele era dono de uma grande frota de transportes. Hoje, se nós compararmos a riqueza de Jó com os dias atuais, porque aqui nós vimos o texto falando sobre animais, falando sobre atividade pastoril, e assim era medida a riqueza na época. Hoje, se nós trazermos para o nosso contexto atual, Jó seria um grande industrial, um dos homens mais ricos do mundo, sim, um dos homens mais ricos do mundo. Jó, ele tinha uma riqueza muito grande, era o mais rico do Oriente e hoje seria considerado, segundo alguns historiadores, um bilionário. Jó, ele estaria hoje na lista da revista Forbes, por exemplo, que elenca os homens mais ricos do mundo. Então, nós aqui temos a dimensão das perdas iniciais na vida de Jó. Continuamos então aqui. Os sabeus, eles eram um povo nômade, descendente de Seba, neto de Abraão. Eles eram piratas. Lembrando que piratas não são somente aqueles que estão em alto mar, mas piratas, em muitas traduções livres, são bandidos, são mercenários, são pessoas corruptas. Então, piratas no texto faz menção a esses adjetivos nada confiáveis. Então, eles viviam de saques que cometiam contra outros povos. Sua base era a parte meridional da província arábica, distância aproximada de 1000 quilômetros até onde Jó residia. Na época de Salomão, era uma nação rica. Então, eles vieram de muito longe para cometer esses saques. Eles muito provavelmente teriam feito os outros saques também no decorrer do percurso. Mas o certo é que, através da ação do inimigo,
através da ação de Satanás, eles chegam justamente ali, um local tão distante, para fazer todo esse agravo para Jó. Uma outra parte do texto: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só escapei para trazer-te a nova. As ovelhas também era uma riqueza de Jó. As ovelhas elas serviam para lã, então poderia haver o comércio de lã, serviam para a carne, então havia também o comércio alimentício e também serviam para atividade pastoril. A expressão fogo de Deus é motivo de debate entre os eruditos. A maioria entende que não significa que Deus o havia mandado. Muitos negam-se a concluir que seria um fator atmosférico que havia acontecido, porque um fator atmosférico seria de uso exclusivo de Deus, mas alguma outra forma de manifestação do inimigo. Segundo alguns estudiosos, seria o próprio diabo em forma de fogo que causava tudo aquilo ali. Muitos estudiosos, porém, pensam de maneira diferente. Eles entendem que quando Deus permitiu a Satanás que tocasse nos bens de Jó, deu as plenas condições ao inimigo de, inclusive, manipular elementos naturais para conseguir o seu intento. Seguimos a nossa leitura. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Essa expressão nova, que vai se repetindo no decorrer do texto, quer dizer notícia, informação, os últimos acontecimentos. Aqui nós já havíamos falado sobre os camelos e a importância que eles tinham para Jó. Os caldeus eles eram descendentes de Naor, irmão de Abraão, e habitavam na Mesopotâmia. Segundo relatos, era um povo feroz e muito cruel. Eles se misturavam aos árabes errantes e viviam de saques e assassinatos. Então, como um povo anterior que também vivia de saques, os caldeus, eles viviam dessa forma nada honrosa de vida, e ali é tão grande o número de animais que Jó tinha que 3 tropas de caldeus foram necessárias. Eles se dividiram em 3 partes para ali atacar os camelos de Jó e também ferir, acabar com os empregados de Jó. Apenas alguém foi poupado para levar a notícia a Jó. Lembrando que Jó tinha 3.000 camelos, então teoricamente cada tropa daqueles invasores ficou responsável por 1.000 camelos para saquear, para tirar de Jó aqueles animais e assim deixarem Jó um pouco mais pobre. Segue o texto. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, grifo nosso, primogênito é o primeiro a nascer na família, é o filho mais velho. Eis, fecha o nosso grifo, voltamos ao texto. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui cabe a explicação usada anteriormente sobre o diabo ter a possibilidade permitida por Deus para manipular elementos da natureza, ou ele próprio ter usado a forma de um elemento natural para conseguir o seu intento. Os filhos de Jó faziam banquetes. O texto não afirma em nenhum momento, isso deve ficar muito bem claro, em nenhum momento é afirmado pelo texto que havia promiscuidade, que havia glutonaria ou ainda que havia bebedice nessas festas. Os filhos de Jó, ao que tudo indicam, viviam uma vida de príncipes. Todos estavam ali como príncipes, vivendo, porque Jó ele era muito rico, ele era muito próspero, então poderia dar uma vida muito regalada para os seus filhos. Então estavam ali vivendo com as benesses do pai, usufruindo das riquezas do pai. Tinham muita riqueza ao seu alcance e eles usufruíam de uma vida muito farta. O fato de Jó oferecer sacrifícios a Deus em favor de seus filhos
Caso esses pecassem, até mesmo em seus corações, ou seja, em seu pensamento ou em seus sentimentos espúrios, não significa necessariamente que eles eram devassos ou dados a práticas reprováveis. O texto, de novo, em nenhum momento faz tal afirmação. Tente imaginar a seguinte cena, por mais triste e tenebrosa que seja. Um pai e uma mãe, Jó e sua esposa, levando seus 10 filhos para o cemitério. Sepultar um filho não é a ordem natural da vida. Os filhos não deveriam furar a fila dos pais. A perda de um filho é uma tristeza que se abate de uma forma muito profunda nos pais. Um pedaço de suas próprias vidas lhes é tirado. Agora imagine perder 10 filhos de uma única vez. Ficar sem nenhum deles para um mínimo de consolo. O inimigo, como diriam os jovens de hoje, pegou muito pesado com Jó. O período dos acontecimentos das calamidades. Alguns entendem que as calamidades na vida de Jó não se deram em uma única vez ou em um único dia. Mas o texto que nós lemos, alguns trechos que nós lemos para vocês, o texto bíblico, o relato bíblico é claro, pois afirma, estando este ainda falando, fazendo uma conexão direta com os acontecimentos. Cada mensageiro ainda expunha o triste relato a Jó, quando outro chegava para também informar más notícias. O diabo foi tão astuto, tão cruel, tão sádico, que permitiu em cada investida sua apenas um sobrevivente que serviria como porta-voz da desgraça. Mais uma vez a repetição deu uma expressão: só eu escapei para trazer-te a nova. Assim, os fatos recebem um elo de ligação no início e no final de cada relato. Também é preciso lembrar que o inimigo não teria muito tempo para consumir seus atos. Deus não lhe dera um tempo muito longo para agir. Ele precisava agir depressa para fazer o que pretendia, desgraçar por completo a história de Jó, sem, no entanto, tocar em sua vida. Em um único dia, o homem mais rico do Oriente perdeu tudo. Literalmente, aqui encontramos uma desgraça chamando a outra. O homem mais rico e sábio de sua época perdeu todas suas coisas, mas sua sabedoria continuou intacta, conforme podemos constatar no restante de sua jornada descrita no seu livro. Chegamos então ao nosso segundo tópico, tragédia de natureza familiar. Primeiro tópico, filhos. Segundo tópico, esposa. Terceiro tópico, o fato. A mulher de Jó. Tema de um debate interminável. As palavras da mulher de Jó são um dos pontos altos do livro. A franqueza das palavras impressiona e por vezes até mesmo assusta. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Alguns teólogos tentam suavizar essas palavras, dizendo que ela estaria, na verdade, dizendo para Jó: pede perdão, te conforma, faz o que tem que fazer, te arrepende. Porém, a reação de Jó contradiz essa tentativa de embelezamento das palavras dela. Jó capítulo 2, versículo 10, a resposta de Jó é clara e enfática. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Existe nas palavras de Jó a reprovação cabal para as palavras da sua esposa. Mas tomando por critério que a mulher realmente falou para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer, procuremos então analisar essa reação. Com exceção das chagas, das enfermidades abatidas sobre Jó, a mulher também sofreu todo o opróbrio das desgraças. Perdeu bens e seus 10 filhos. Perdas impressionantes e irreparáveis. Certamente ela não tinha a mesma estrutura emocional de Jó para fazer frente àquela desgraça. Nós já falamos aqui nos nossos estudos, mas vamos repetir para memorizar. A teologia da mulher de Jó
seria: quem é fiel a Deus não pode ficar doente. Não existe a mínima possibilidade de servir a Deus em meio à dor e ao sofrimento. Essa seria uma teologia que a mulher de Jó tentava estabelecer. Mas vamos pegar um outro parâmetro, ainda dentro do assunto, ainda dentro da questão da mulher de Jó e suas palavras. Problemas na tradução do original. Queremos trazer à tona então uma explicação que tem ganhado terreno durante os anos, sobre um erro na tradução do original do texto bíblico. Na nossa tradução, a palavra utilizada pela mulher de Jó é no sentido de abençoar. Vamos conferir. Eu vou colocar na tela o texto original, para que você o conheça. Ou seja, a mulher não teria dito amaldiçoa esse teu Deus e morra, e sim abençoa esse teu Deus e morra. Porém, se aceitarmos essa provável explicação, temos um problema para resolver. A resposta de Jó. Por que então Jó foi tão enfático em sua resposta, que pode até mesmo ser considerada ríspida? Lá em Jó capítulo 2, versículo 10. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Em outras traduções, falas como uma louca. A repreensão de Jó teria se dado por sua esposa estar pedindo para ele abençoar, bendizer a Deus e morrer. Mas morrer aqui no sentido de desistir. Talvez na visão de alguns, a sugestão de suicídio que Jó... Parei aqui. A repreensão de Jó teria se dado pois sua esposa estaria pedindo para ele abençoar, bendizer a Deus e morrer. Mas morrer, segundo alguns, no sentido de desistir. Talvez até mesmo uma sugestão de suicídio. A mulher de Jó estaria pedindo para ele se matar. Jó não aceitaria nenhuma das duas opções. Assim, então, nós resolvemos esse problema. Porém, aqui nós temos um novo problema pela frente. Para muitos tradutores, Barek, que é a palavra que nós colocamos no original, aí na tela para você, serve tanto como maldição, como também para bênção. Afinal, qual das duas traduções nós devemos utilizar? Qual das duas nós devemos aceitar? Ao longo da história, os tradutores aceitam mais comumente a definição de maldição para Barek, o texto original. Chegamos agora então ao nosso terceiro e último tópico, tragédia de natureza física e psicológica. Temos aqui 3 subtópicos para vencer. Primeiro, o diabo toca na saúde de Jó. Segundo, saúde física. E terceiro, saúde mental. As enfermidades de Jó, abalo emocional. Jó contabilizava suas perdas materiais e afetivas. De uma hora para outra, sem entender o que aconteceu, ele fica sem seu rebanho, sua riqueza pastoril e ainda por cima tem os seus filhos dizimados. Era, sem sombra de dúvida, um abalo emocional muito grande. Jó procurava possíveis explicações para tudo o que estava acontecendo. Se via dentro do olho de um grande furacão, sem saber como foi parar ali. Mas sua vida ainda ficaria mais desesperadora. O inimigo, em uma nova investida permitida por Deus, agora toca em sua saúde. Ele não apenas tocou, ele feriu quase que mortalmente a Jó. A dor era insuportável e não tinha alívio. Abalo físico. Uma pergunta recorrente é debatida à exaustão. Qual seria a doença que acometeu Jó? Ou quais seriam as doenças que acometeram Jó? Alguns apontam lepra, outros câncer de pele, e existem aqueles que acreditam que seja elefantíase, uma doença geralmente transmitida por um mosquito, que deixa as partes afetadas por ela com a aparência de uma casca nodosa ou com nós, semelhante à pele de um elefante, e ainda provoca inchaço de alguns órgãos. Segundo alguns comentaristas, Jó não teve uma única doença, que por si só já seria um motivo de muita angústia, muita tristeza, muita penúria, mas ele teria tido de 10 a 15 enfermidades. É porém precário tentar definir as enfermidades de alguém que viveu há cerca de 1500 anos atrás. Muitas pessoas também perguntam,
Satanás teria poder para atingir a saúde de alguém nos dias atuais? Satanás atingiu a saúde de Jó única e exclusivamente e expressamente pela vontade soberana de Deus. Deus permitiu. Deus concedeu. Foi uma exceção única que Deus concedeu ao inimigo. Deus queria provar que Satanás estava errado quando afirmava que Jó servia a Deus apenas por conveniência. Deus queria provar ao diabo que Jó era realmente íntegro e sincero, como realmente ficou constatado. Deus sabia que Jó teria estrutura para enfrentar aquela adversa situação. O inimigo não tem autonomia para tocar quem quer que seja sem a expressa autorização de Deus. Satanás pode matar alguém? Uma outra pergunta. O texto bíblico responde, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, ou aqui é uma referência para Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, no contexto desse texto, se coloca como o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Enquanto nós estivermos como ovelhas em sua pastagem, sob a proteção do sumo pastor, estamos a salvo dos ataques dos inimigos, que embora venham, não nos atingem, pois estamos protegidos por ele. No momento em que uma ovelha se afasta do rebanho e se desloca para outros lugares, não atendendo à voz do pastor, distante de seus cuidados, conselhos e proteção, corre um sério risco de ficar à mercê do inimigo, que não está para brincadeira. Ele leva muito a sério a sua missão de matar, roubar e destruir. Muitos brincam com a sua salvação, enquanto o nosso adversário leva muito a sério suas investidas certeiras a quem se distancia, por conta própria, dos braços de Cristo. Duração da tragédia de Jó. Jó capítulo 2, versículo 8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Muitos comentaristas afirmam que o sofrimento de Jó teria durado de 9 meses a 1 ano e meio. Muito tempo para sentir dor, provação, sensação de abandono. Logicamente, nós não podemos determinar o tempo com exatidão, pois a Bíblia omite essa informação. Qual foi a reação de Jó diante de todas essas más notícias? Diante de todos esses acontecimentos tétricos? Diante de toda essa calamidade? Qual a reação caberia a Jó? Qual a reação ele efetivamente teve? Jó, capítulo 1, versículo 20, nos responde: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Rasgar o manto ou a roupa, raspar a própria cabeça, era um sinal extremo de humilhação e opróbrio. Jó calou, não falou nada, ficou a sós consigo mesmo, talvez mentalmente se perguntando o porquê de tudo aquilo. Ele adorou, simplesmente adorou. Adorar aqui no sentido de se conformar com a vontade soberana de Deus, mas também de agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo o que havia acontecido. Se conformar com a vontade de Deus. Se conformar com a soberana vontade de Deus. Permita-me fazer uma aplicação pessoal. E se fosse você? Por favor, eu sei que o meu pedido agora é muito tétrico, é triste, mas tente se colocar no lugar de Jó. Por mais tenebroso que seja só o pensamento, só a imagem, mas tente se colocar no lugar de Jó. Imagine que em um mesmo dia, você tem o seu carro roubado, sua conta bancária é extorquida, sua casa é invadida e saqueada, seu filho ou filhos morrem assassinados. Por favor, me perdoe por essa tentativa de comparação. Sei que só o pensamento em tais coisas nos machuca. Só o pensamento em tais coisas nos dói. Só o pensamento em tais coisas nos deixa muito tristes.
Mas continue pensando, por favor. Enfim, você perdeu tudo isso. O que passaria por sua cabeça? Por favor, seja franco. Você se ajoelharia e agradeceria a Deus por todos esses acontecimentos? Com certeza nós não esperaríamos de nós mesmos a idêntica reação de Jó. Mas experimentos como os de Jó dificilmente se repetirão com alguém. Muitos empresários, ao irem à falência, se mataram. Muitos homens que perderam seus casamentos cometeram atos insanos. Muitas pessoas, ao descobrirem que estavam com uma doença grave, por exemplo, caíram em desespero. Por muito menos o que sofreu Jó, muitos fizeram tantas coisas e até mesmo culparam a Deus por suas tragédias pessoais. Mas é muito importante que reafirmemos nossa confiança em Deus. Muito embora o mundo tente desacreditar nossa esperança, quando tudo parecer estar distante, quando nossas forças diminuírem, nossa confiança deve aumentar, crescer em proporção. Quando tudo em redor parecer dizer não, nós temos que reafirmar que o nosso Redentor vive e, por certo, se levantará para dominar sobre as nações. Chegamos ao final de mais uma aula, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a você que está conosco, você que ficou até aqui, você que aproveitou com certeza essa aula, esse tempo aqui estudando sobre a Palavra de Deus. Você que vai se inscrever no canal, muito obrigado. Você que vai ativar o sininho, você que vai ser notificado assim que um vídeo novo for postado. Toda quarta-feira nós temos vídeo novo e você que ativou o sininho vai receber essa notificação para assistir o vídeo em primeira mão. A você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por mais uma etapa vencida, mais uma aula que nós concluímos e semana que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, pela misericórdia divina, estudando com você sobre o livro de Jó. Muito obrigado a você, continue conosco, faça uma tour pelo nosso canal, assista os nossos vídeos, nós vamos deixar algumas recomendações para você. Enfim, esteja à vontade. O canal Ensino e Palestra está à sua disposição. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós.